Prosseguindo as informações, meus amigos, sobre essa maravilha dessa palmeira, maravilha de palmeira extremamente exuberante. Ela tem um nome popularmente aí, ó, como palmeira azul, mais conhecida como palmeira azul. Se eu tenho mais ou menos 1,76 m, essa palmeira hoje aqui deve estar com uns 2,40 m, 2,70 m, até 3 metros de altura. Ela está muito grande, muito exuberante. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, sobre as palmeiras azuis que tem aqui nas imediações do meu trabalho. Na verdade são 3, vou filmar as 3 e vou dar dicas sobre como cultivar e como cuidar. Primeiramente eu quero deixar claro aí sobre o nome botânico, né? Eles dizem o nome científico dessa palmeira, que é Bismarckia nobilis, que é mais conhecido no mundo como Bismarckia nobilis, e mais conhecida popularmente como Bismarckia, palmeira Bismarckia. E no Brasil aqui, entre os paisagistas, o pessoal que faz o cultivo dela, na compra e venda e na fertilização de semente, utiliza aí como palmeira azul. Palmeira azul porque ela tem um aspecto de quando o sol bate nela, sobre as suas hastes aí, seus pendões, ela consegue trazer uma luminosidade como se tivesse uma tonalidade azul. Por isso, por conta aí dessa tonalidade azul. Eu não sei se pelo celular, pela filmagem do aparelho celular, consegue notar esse brilho exuberante, metálico, meio prateado, às vezes azul, que essa planta oferece. Depois desse nome botânico e desse nome científico e popular que todo mundo se utiliza aí, a origem dela é o mais conhecida como palmeira de Madagascar. Madagascar é uma ilha na África, faz parte do continente africano, onde se dá a origem dessa planta. Essa planta é super tropical. Deixando claro aí de antemão, eu vou falar outras vezes no vídeo sobre o ambiente, né, de se cultivar uma palmeira dessa, mas de antemão eu vou deixar claro aí que se cuida de uma palmeira dessa com esse estilo de robusta, principalmente num solo drenante e com sol em abundância. Local frio, ela não se adapta muito bem não. A luminosidade dela é no mínimo meia sombra, a sol pleno. Não vem colocar essa planta, utilizar ela e cultivar essa planta aí em local extremamente fechado, sem luminosidade não, que você não vai ter uma planta com bom desenvolvimento, independentemente se você cuida do aspecto de drenagem, de aguar e adubar a sua planta. Ela precisa de luminosidade, é uma das palmeiras que mais necessita aí de raios ultravioletas do sol. Ela está na categoria entre palmeiras e plantas esculturais. Quem trabalha com paisagismo sabe o que eu estou dizendo sobre plantas esculturais. São plantas que dá para fazer um trabalho ornamental, trabalho extremamente rústico para ser utilizado em jardins, em sítios, em fazendas, em chácaras, fazer os jardins contemporâneos que eles utilizam, a parte do design atual junto com a parte de natureza, da cultura, aí chega até a parte do contemporâneo, da arte inovada junto com a estilização da natureza em si. A categoria palmeira, igual eu te falei, da escultural. O clima para tratar dessa palmeira, para cuidar dessa palmeira, para ter essa palmeira, é no mínimo tropical. Sol em abundância. Se você tem um local em casa onde você tem aí mais ou menos de 4 a 6 metros, esse é o local exato para você comprar e colocar uma palmeira dessa para deixar ela se desenvolver, porque as hastes dela são bastante grandes. Vocês conseguem perceber que ela é muito desenvolvida. A parte de cima dela, olha para vocês verem como é que são as hastes na parte de cima. É muito linda, é muito bonita. Esse exemplar aqui é o maior exemplar que tem aqui nas imediações do meu trabalho. Eu vou filmar mais 2 exemplares aqui na parte de baixo para vocês verem ela já um pouco menor, mas está aí se desenvolvendo super bem. O solo nem pode mensurar que não seja um solo extremamente drenante. Água também em abundância, principalmente no período aí, ó, que a pessoa vai fazer a intervenção. Tirei ela do vaso e vou colocar ela no solo. Vai colocar ela no solo 3 vezes águas por dia, no mínimo, para ela se desenvolver super bem. De antemão, você corre o risco sim de perder a sua planta, porque essa planta, além de estar na fase de crescimento, ela necessita em água abundância e sol pleno 24 horas se fosse possível, né? Mas como não é possível, porque tem a noite aí, ela necessita de sol em abundância. Vamos falar um pouco sobre a descrição dessa palmeira azul, muito conhecida no aspecto aí do paisagismo.
Essa palmeira aí tem um ciclo de vida perene. Eu já falei em outras filmagens sobre palmeira. Ciclo de vida perene é aquele ciclo de vida onde você não consegue estimar um tamanho exato, porque aqui no Brasil eu posso falar para vocês que ela tem um desenvolvimento aí até 20 metros de altura. Ela de origem no seu próprio local, que seria em Madagascar, na ilha, na África, você vai conseguir um exemplar desse de 25 a 30 metros de altura. Então isso vai do solo, isso vai do ambiente, isso vai do clima, isso vai da adubação, isso vai da forma que você água a sua planta. Então você vai ter um tipo de planta para cada tipo de atenção que você dá a cada um dos aspectos aí. Você pode encontrar essas hastes aqui com diâmetros entre 4,5 metros até 6 metros de altura, conforme o tamanho e o desenvolvimento da sua palmeira. As folhas delas contêm esse aspecto verde aí, ó, mas não é um verde intenso igual as outras plantas que são extremamente verdes, as outras palmeiras. Esse verde meio acinzentado, meio prateado, dependendo da formação e como o sol bate nessa planta, ela consegue chegar numa tonalidade até azul. Um prateado também é o mais fácil de se encontrar, e o verde não tem aquele verde em abundância aí que a gente consegue visualizar com uma maior frequência. Os frutos são dados só nas plantas adultas. Na verdade não são frutos, formas de germinar. Essa planta aqui ela precisa de polinização. Ela precisa de ter próximo a ela uma planta adulta que seja macho. Ela precisa de ter próximo a ela uma planta que seja adulta, que seja fêmea. Por quê? O que acontece? Quando essas duas plantas estão próximas, existe a polinização, onde o vento consegue levar na época que elas estão se desenvolvendo a ponto de dar frutos, para uma e para outra, a ponto dela criar a sua própria estrutura aí, para ter as suas sementes. As sementes que vão germinar nas plantas, nas palmeiras azuis, nas palmeiras bismáqueas fêmeas. Todas elas vão se desenvolver a ponto de dar frutos que seriam como se fossem coquinhos, né? São alguns cachos desse coquinho marrom, num tom amarronzado, que acaba dando uma polpa macia no centro, como se fosse um fruto mesmo para comer. Normalmente não se utiliza dessa palmeira os frutos para comer, no máximo da palmeira fênix. Até os pássaros comem da palmeira fênix esse próprio fruto, que acaba sendo utilizado também para fazer a semente. Na palmeira azul, no nosso caso aqui, essa palmeira é também utilizada para fazer dos seus frutos, utilizado para fazer as suas sementes. É muito simples, você vai pegar a mesma semente dessa palmeira, que é um tom amarronzado. Quando ela tiver com a polpa macia, você vai tirar ela dessa polpa macia com a maior facilidade do mundo, que é muito simples. Infelizmente esse exemplar não está frutificando, né? Até porque nós não sabemos se esse aqui é um exemplar macho, não sabemos se é um exemplar fêmea. Não está se desenvolvendo a ponto de dar os cachos de frutos aí para eu fazer o sistema, para vocês entenderem como é que faz o processo de passo a passo. Mas eu vou adiantar. Você pega esse fruto, né? Quando dá esse cacho nesse tipo de palmeira, você vai abrir esse fruto, na verdade você vai abrir ele tirando toda a polpa na lateral, tirando a casca e a polpa na lateral. Aí você vai utilizar a semente que está no centro dela. Você vai deixar secar aí no máximo de 2 a 3 dias no máximo, secando esse fruto até ele ficar bem rígido, e você vai fazer a germinação desse fruto apenas em substrato com terra vegetal e areia lavada fina, aquela areia, famosa areia de reboco, o pessoal utiliza para construção civil aí, que é a areia para ou chapiscar muro, etc. Você vai fazer uma camada bem fina. Pode ser num vaso de cimento, pode ser num vaso de plástico, pode ser num vasilhame de barro. Você vai fazer uma camada bem fina, com um substrato bem suave nessa parte de baixo, com um vaso bem drenante. Você vai colocar uma camada dessa terra vegetal de mais ou menos de 4 a 6 centímetros. Você vai colocar todas as sementes secas, né? Aguardando aí o tempo e observando o tempo de 2 a 3 dias no máximo dela secando, fora da polpa, só essa semente secando. Vai colocar ela debaixo dessa terra vegetal, vai cobrir ela com
areia lavada fina, que seria areia de construção, e vai deixar ela de 3 a 4 centímetros acima do nível aí da terra onde você colocou a sua semente. Você vai deixar ela germinando, se desenvolvendo ali no mínimo de 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses, para cada um que você plantar com um espaço entre 6 centímetros, você vai ter aí uma germinação. Na maioria das vezes, essa planta, todas as vezes que você plantar, se for da mesma forma que eu estou falando, com esse processo de trabalho, você vai ter uma nova muda dessa planta. Para vocês terem ideia, uma muda dessa planta, ela deve estar variando aí, uma semente dela, variando aí, ó, em 1 milheiro, em 1000 unidades de semente dessa planta, ela deve estar variando aí entre 4.500 a 5.000 reais. Isso eu consigo falar com propriedade, porque na região onde eu moro, não se tem dessa planta, não se cultiva aqui em Belo Horizonte, em BH, não se cultiva essa planta com facilidade. Na maioria das vezes a gente compra de outros estados, a gente compra do campo, o tempo de processo dela é lento, então assim, tem um custo de você cuidar dela durante um período muito grande, de você aguar, de você adubar, de você dar atenção para ela se desenvolver. Então assim, tudo jogado no preço final da própria planta. Então assim, a gente paga o preço que porque além da planta ser muito bonita, muito desenvolvida, né, muito robusta, você paga também o preço que é cobrado para fazer a manutenção durante o período até ela germinar e ser uma planta adulta. Nunca podemos esquecer sobre a forma de germinar essa palmeira, da forma de aguar essa planta. Nunca podemos esquecer. Você vai aguar esse recipiente que você cuida aí, ó, no mínimo de 3 a 4 vezes ao dia, em um vaso bem drenante. Essa semente tem que estar no lugar extremamente úmido. O local onde você vai colocar é um local meia sombra. Não tem necessidade de colocar no sol direto, até porque a planta está começando a criar suas ramificações a ponto de desenvolver o seu crescimento, e ela necessita apenas e exclusivamente de meia sombra para que ela se desenvolva a ponto de você conseguir germinar ela. É uma semente extremamente forte. Normalmente a cada uma plantada você tem uma semente dessa planta aqui. Se vocês encontrarem um exemplar desse aqui, independente do local que seja, que esteja desenvolvendo a ponto de dar semente, você pode chegar próximo à planta. Se a polpa dela estiver macia, você pode apolpar ela. Se ela estiver macia, já é o ponto de você tirar ela, tirar essa polpa para você fazer a germinação dela através desse processo que eu estou ensinando para vocês. Agora, se vocês encontrar também a própria semente no solo, no chão, pode fazer o mesmo processo. Garanto no mínimo 50% de germinação. No mínimo 50%. E se você pegar 10, você vai ter no mínimo 5 mudas dessa palmeira maravilhosa. Obviamente, para uma planta dessa estar num porte desse tamanho aqui, ela deveria estar plantada num solo drenante, com bastante substrato, no mínimo aí de 5 a 6 a 10 anos, dependendo do tamanho também. Essa planta aqui está muito grande, vocês conseguem ver o desenvolvimento, e vou filmar para vocês aqui no finalzinho mais 2 exemplares desse um pouco menor. Essa planta é muito bonita, muito robusta, uma das maiores palmeiras bimáquia que eu já vi, que eu já cheguei próximo. Eu vou filmar mais uma aqui para vocês. Olha a elegância dessa palmeira, olha a exuberância dessa palmeira. E aqui é um exemplar menor. Vocês conseguem ver que é uma palmeira que não tem nenhum aspecto aí, de praga, né, que acaba atacando as palmeiras, de fungos e de cochonilhas, porque ela é muito tratada, muito desenvolvida. A gente dá atenção aí o máximo para ela no aspecto de cuidar. Olha, tem mais uma outra aqui, muito bonita também, ó, desenvolvida, grande, enorme. Essa aqui também deve ter aí por volta de uns 3 a 4 anos, já está plantada aqui. E outro detalhe para vocês: se vocês comprar uma planta dessa daqui adulta, de mais ou menos aí 1,5 m a 2 metros, que o pessoal estiver vendendo para vocês, esquecem, não comprem essa planta muito grande. A forma e a condição dela de se adaptar a solos é muito difícil. Normalmente se planta ela pequena no espaço do solo que você desejou, com um espaço grande para ela se desenvolver, e você não utiliza aí de forma alguma
comprar uma planta dessa enorme, muito grande, principalmente desse porte, para ela se desenvolver em um solo novo. Na maioria das vezes, uma planta dessa aqui não suporta, não aguenta por conta da acidez, por conta do tipo de solo, por conta da manutenção, por conta do transporte, por conta do tempo que ela vai ficar nesse vaso. Normalmente se compra essa planta um pouco menor e vai cuidando dela a ponto dela se desenvolver nesse espaço, para ela ficar definitivamente no espaço maior, tá bem? É mais ou menos isso aí. É o canal Plantar e Viver, postando sempre vídeos interessantes, informações relevantes que valem a pena, sobre palmeiras, sobre orquídeas, sobre como cuidar, sobre jardim e afins. Eu sou um amante da natureza e não faço diferente. Todo local que eu vou, que eu vejo uma palmeira interessante, eu paro e colho informações e passo para vocês. É isso aí. Quem gostou, dá um joinha aí para ajudar o canal já está crescendo bastante. Eu agradeço muito a todos que mandem recado para mim, tirem as suas dúvidas. O canal Plantar e Viver está extremamente feliz com o retorno que eu tenho sobre as informações que vocês colocam aí na descrição, e o retorno também do pessoal que acaba mandando mensagem para mim no WhatsApp, tirando informações sobre palmeiras, sobre plantas, sobre frutíferas. É um prazer enorme da minha parte fazer o máximo por vocês, sobre para as suas plantas e para a natureza. É isso aí. Quem também não faz parte do canal, clica aí em se inscrever para sempre receber novidades aí sobre os vídeos do canal Plantar e Viver. Um abraço e fiquem com Deus com essa imagem maravilhosa. Aí no fundo tem uma cascata aí, ó. Olha que delícia, que bacana. É isso aí. Quem gostou, dá um joinha. Quem não faz parte, se inscreva. Um abraço e fiquem com Deus.